Mais um caso de feminicídio. Em Terenos, uma mulher de 34 anos foi morta a tiros na manhã desse domingo. O crime foi cometido pelo marido, um homem de 42 anos, que se matou após atirar contra a mulher. A filha do casal, uma adolescente que estava no local, viu todo o crime. Segundo o boletim de ocorrência, a adolescente explicou para a polícia que os pais estavam em processo de separação. No domingo, a família havia ido até uma propriedade rural que era deles pegar algumas peças de roupa. Foi aí que o casal começou a discutir porque o homem não aceitava o fim do relacionamento. O marido utilizou uma espingarda calibre 22 e atirou na testa da mulher. Em seguida, atirou contra si, atingindo abaixo do queixo. O caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio e é investigado pela Polícia Civil de Terenos. 4.013 pacientes deram entrada na urgência e emergência do pronto-socorro da Santa Casa neste ano. Todas vítimas de acidentes de trânsito. Entre as ocorrências, lesões graves que necessitaram de mais intervenções cirúrgicas, gerando alta demanda e superlotação nas áreas de internação. Nos adaptamos, né, à superlotação, a gente vive superlotado, né, quem vê as manchetes, os jornais, a gente trabalha o tempo todo acima do nosso limite, não conseguimos, como eu digo, a gente não tem controle sobre a porta, sobre o que chega, né, os acidentes têm se avolumado, a gente tem obviamente junto com isso os pacientes clínicos e os pacientes com causas externas, baleados, esfaqueados, então a gente tem que lidar com a superlotação, é muito comum, nós vimos aí a história do retenção de maca, né, na verdade a Santa Casa não retém maca, ela retém paciente. Além disso, em um único atendimento ao paciente, existe a necessidade de mais de uma especialidade médica, demonstrando a complexidade desses casos. Pacientes que vêm para a gente, em geral, são pacientes que têm mais de um foco de fratura ou de trauma, né? A gente está habituado, a equipe é treinada para isso, são situações extremamente graves, complexas de atendimento, as pessoas têm que ter preparo para isso. Então, em geral, o paciente vem com trauma de, como eu já disse, né? Às vezes ele precisa do cirurgião torácico, do cirurgião abdominal, do cirurgião ortopédico, do cirurgião de face. Então, são pacientes complexos que precisam de vários atendimentos. Então, a gente dá o primeiro atendimento aqui, estabiliza o paciente, né, mantém ele com possibilidade de sair daqui sem sequelas, e aí os especialistas vão vindo e vão abordando o paciente. Por vezes, o ortopedista, grande parte dos pacientes graves que chegam aqui vão para o centro cirúrgico, né, eles saem daqui, a gente faz o primeiro atendimento, estabiliza, e os traumas deles, tanto os ortopédicos quanto o de órgãos, exigem, por vezes, o paciente ir ao centro cirúrgico para procedimentos cirúrgicos imediatos. Para classificar a gravidade, o doutor explica que existem dois eixos, um azul para casos leves e o outro vermelho, graves. A gente separa em eixo, né? A gente tem um eixo vermelho, que são o eixo dos pacientes que devem ser atendidos imediatamente, até 10 minutos. Em geral, vem para a nossa unidade de decisão clínica de pacientes críticos, a gente chama de área vermelha. Então, são pacientes que estão cercados precisam de muito mais cuidados, a equipe é muito mais preparada para isso. E o eixo dos pacientes menos graves, não por isso que devam esperar muito tempo, mas são pacientes que têm um pouquinho mais de tempo para serem atendidos, que são os pacientes do eixo azul. São pacientes, em geral, que são atendidos em consultórios médicos e precisam de decisões clínicas que podem ser um pouquinho mais demoradas, não precisam esperar, podem esperar um pouquinho mais de tempo. A gente percebe que esses pacientes que demandam muito mais cuidados estão chegando em maior volume, a gente sabe que a violência maior dos acidentes têm sido muito violentos, né? Às vezes com fraturas muito complexas, traumas tórax, abdômen, membros, todos juntos, são pacientes que demandam muito mais cuidado do hospital. Ao mesmo tempo, nos pacientes menos graves, a gente tem tido também um grande volume de pacientes, né? Os pacientes que a gente chama de politrauma, moderados, leves e moderados, também têm ocupado um espaço grande dentro do hospital. São pacientes com fraturas, traumas menores, mas que ocupam o leito do hospital em maior volume. O paciente mais grave, ele ocupa por mais tempo, e o paciente menos grave, um maior número de leitos. Ano passado, o pronto-socorro da Santa Casa recebeu 2.998 pacientes vítimas de acidente de trânsito, sendo destes 2.334 do sexo masculino e 664 do sexo feminino. Dos atendimentos, houveram 61 óbitos em decorrência de acidente de trânsito. Desses números, 1.741 ocorrências envolveram motocicletas. Matheus tem 19 anos e acabou sofrendo um acidente de moto na quarta-feira.
vai ter que fazer cirurgia por conta da gravidade. Eu já caí bastante de moto, mas nunca cheguei a machucar assim a ponto de fazer uma cirurgia, né? Eu acabei apertando o freio da frente da moto e a moto acabou me jogando para frente, eu bati o joelho numa pedra e a moto caiu atrás para prensar meu joelho. Foi perto do Caiobá ali, entrando ali, naquela só um pedacinho de terra, eu tava sozinho assim, tava bem iluminada a rua, mas por conta da terra e da pedra que eu acabei machucando o meu joelho. E a semana começa com bastante chuva, viu? E que chuva! Mas o que chama a atenção mesmo é amanhã. Isso porque as temperaturas devem cair, atingindo 10 graus. Isso e nos próximos dias desta semana também. Tudo por conta da chegada de uma frente fria. Mas não é só aqui em Campo Grande, algumas áreas também de Mato Grosso do Sul. Então é previsto aí bastante frio para essa semana. A data mais sombria do ano, o Halloween, ou como nós conhecemos aqui no Brasil, Dia das Bruxas, não é tão assustador assim como nos contos e histórias. No comércio, por exemplo, é um ótimo momento de aumentar a lucratividade. A gente está trabalhando com fantasias, investiu no Halloween, para a gente está sendo excelente. Inclusive, o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócios, Adelaido Villa, diz que a data está em uma crescente e que veio para ficar e movimentar cada vez mais o segmento comercial. Nós vivemos numa pátria que gosta da festa, né? Que gosta muito desse carnaval todo. E o que nós estamos percebendo é o Halloween se tornando até, de certa forma, um carnaval fora de época, né? E nós acreditamos que esta vai ser mais uma data a ser inserida no calendário, uma vez que o mês de outubro, apesar daquela semana que nós temos de feriado, ele não tem nenhuma data especial comercial. E o comércio vive de venda, né? E quando você investe numa data como essa, que começa a perceber uma reação do consumidor, eu acredito que para os próximos anos Halloween vai ganhar um volume muito maior de vendas e inclusive um investimento muito maior, né? Afinal de contas, no próximo ano nós não teremos nem eleição e nem Copa do Mundo. Mas e as bruxas? Maior símbolo desta data. Será que elas realmente existem ou são apenas personagens fictícios? Rapaz, eu acredito. Eu acho que tem bruxa do bem, tem bruxa do mal. Além do movimento no comércio e a crença popular, tem também pessoas que se dizem bruxas, como é o caso da Regina Horp. Nós, bruxas, mexemos com ervas, né? Ervas frescas, né? Ervas naturais. Então, eu não coloco nenhum tipo de outra coisa, a não ser as flores e as ervas e os pedidos. Regina diz que a maioria das pessoas que a procuram são por problemas amorosos. Hoje em dia tá muito escasso, você sabe disso. Então, vem muito pelo amor, né? Não tá dando certo e eles acabam acreditando mesmo, né? Põe a gente à prova disso e dá certo, tá? A bruxa ainda fala dos preconceitos que sofrem. Eu faço com amor, né? Então a gente tem ainda esse preconceito. Eu falo que vai continuar o preconceito, porque lá nos tempos antigos, você sabe, matavam em forca, em fogueira, né? As curandeiras, né? Então, assim, vai continuar por muito tempo, infelizmente, né? A Guarda Municipal de Dourados agora faz parte do Cinespicad, Sistema Integrado de Bancos de Dados criados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que vai agilizar o atendimento à população e o gerenciamento de recursos da corporação. Para a integração, foi assinado o convênio com a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande e o processo já está ativo. O Sistema Nacional de Informações e Segurança Pública, na gestão de armas, drogas, mandados de prisões e banco genético. Ele foi gratuitamente disponibilizado pelo governo federal através de um convênio com a cidade de Campo Grande. O que a Guarda faz hoje aqui pode ser visto em Brasília, em Santa Catarina, em qualquer lugar do Brasil. E vice-versa. Se houver uma ocorrência lá em Santa Catarina e a pessoa estiver foragida aqui, digamos, escondida aqui em Dourados, e ela for abordada pela Guarda, a gente vai ter a possibilidade de saber dessa situação.
Com o novo sistema, o banco de dados da Guarda Municipal de Dourados agora está integrado com outras forças que fazem parte do Sinesp, entre eles a Polícia Rodoviária Federal. Ações da Guarda Municipal, SAMU e Defesa Civil estão agora associadas. O atendimento à população será otimizado e o tempo-resposta será muito mais rápido, pois será acionada diretamente a viatura mais próxima da ocorrência. Hoje a população ela vai ligar aqui no 99, vai ligar no 53, o atendente vai fazer esse despacho e imediatamente aquela ocorrência, que eu falo que é a grande virtude do sistema, a ocorrência vem aqui para o celular do agente. E ali ele vai ter todas as informações georreferenciadas. Às vezes a rua, né, o nome muda, ou a gente não sabe direito, já vai vir no GPS, o guarda vai clicar e essa ocorrência vai ser direcionada. E importante, ele resolve no local. Ali ele lavra todo o boletim que ele for necessário e já está pronto para uma outra demanda. Nós acreditamos que nós vamos poder diminuir o tempo-resposta de atendimento e estar cada vez mais com as equipes dispostas a atender a população. A Guarda Municipal de Dourados faz parte agora de um sistema que, além da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, inclui outras guardas municipais, como Bonito, Ponta Porã e Corumbá. O que antes era rotina, agora se tornou uma obrigação. Desde que contraiu a conjuntivite, a Maiara lava as mãos sempre que vai mexer nos olhos. Primeiro eu vou higienizar, vou lavar minha mão, passar o álcool em gel e aí sim, né, passar a mão nos olhos se for o caso. E um outro cuidado também que eu passei a ter foi em relação às maquiagens. Olhar bem, por exemplo, data de vencimento, olhar também se é um produto hipoalergênico ou não, porque querendo ou não, isso também pode interferir na nossa saúde visual. Ela disse que a família toda contraiu a doença, mas a dela foi a forma mais grave. Somente eu fui, infelizmente, né, premiada com a conjuntivite mais severa, em que eu fiquei realmente sem enxergar durante uma semana e foi aí que entra a parte do medo. Eu realmente fiquei bem assustada e com medo de não voltar a enxergar por conta disso, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, utilizei colírio, antibiótico para poder voltar ao normal e voltou. Este médico oftalmologista explica que existem 3 tipos da doença. A conjuntivite viral, ela é mais contaminante, a gente quer dizer, entende? Então, o que acontece? Como que o paciente se contamina? Através das gotículas de Luffer. Ou teve um estado gripal, ele passou por um estado gripal e contaminou, tá certo? Ele faz uma quemose bipalpebral, faz um edema conjuntival e ele produz uma secreção esbranquiçada ou mucoide no canto do olho. Quando nós vemos esse quadro, eu classifico ela como conjuntivite viral, tá certo? Se o paciente tiver edema bipalpebral, edema conjuntival e a secreção amarelada, aí eu classifico como conjuntivite bacteriana. Também existe a conjuntivite alérgena. A conjuntivite alérgica é mais comum de criança dos 8, 10 anos até os 15 anos. É muito comum a mãe vir e falar, ele está com uma secreção no canto, nas pálpebras, nos 2 olhos, durante um período bastante grande, 3, 4 meses. Essas conjuntivites devem ser tratadas pelo oftalmologista junto com o alergologista. Em nota, a CESAL afirma que de janeiro até o momento foram registrados 2.483 casos de conjuntivite aqui em Campo Grande. Se comparado com o ano passado, esses números cresceram bastante. Isso porque em 2021 foram 1.834 casos. Mesmo assim, a CESAL afirma que esses números não são alarmantes, já que em 2019 foram registrados quase 6.000 casos de conjuntivite. Segundo a secretaria, esses números de 2021 e 2022 tiveram tanta diferença porque no ano passado ainda vivíamos um ano pandêmico e as pessoas ainda usavam máscaras e saíam menos de suas residências. Um dado que é esperado de acontecer. Porque a partir de 2019, 2020, nós passamos a usar máscara. A máscara protege de você ter essa contaminação. Então, o ano passado teve quase 2.500, 2.400 e alguma coisa. Esse ano, até agora,
perto de 1.800, 1.900, mas nós não chegamos no final do ano ainda. Ou seja, a grande virtude do ano passado, do ano retrasado, não ter tido tanta contaminação é o fato do uso da máscara. O doutor ainda dá algumas dicas para tentar evitar a doença. Evitar de estar com o paciente contaminado, tá certo? No ambiente. Um cafezinho cai bem de manhã, mas quase ninguém bebe de noite porque é estimulante. Mas há outros inimigos do sono e que as crianças amam e ficam como a Alice, agitada e sem querer muita conversa. Depois de um certo horário eu já não dou mais chocolate, não dou doce, só deixo nas refeições ali como uma sobremesa. Sabe o pai da Alice. Não é só o café que prejudica o sono. O chocolate, por mais que traga aquela sensação de alívio do estresse do dia, também colabora para noites mal dormidas. Uma barrinha de 50 gramas, desse tipo aqui mais amargo, pode ser tão estimulante quanto uma xícara dessas. Além da cafeína, chocolate contém outras substâncias que nos deixam mais alertas. São moléculas que atravessam a barreira hematoencefálica, inclusive a cafeína, e estimulam o cérebro. Para quem não consegue deixar de lado aquele alívio no fim do dia, uma startup criou uma versão com melatonina, aquele hormônio que regula o sono. A gente falou com médicos, com nutricionistas, e aí a gente conseguiu chegar na melhor formulação, que são pinguinhos de chocolate. Cada pinguinho tem 1 grama de chocolate, com baixa ou baixíssima quantidade de cafeína e melatonina. Pequenas quantidades para a população, ok, mas a presença do açúcar no chocolate faz com que em todas as pessoas haja, na absorção do açúcar, há uma liberação de insulina, que é um hormônio que compete com os hormônios que mantêm sono adequado. A Valentina já sabe o que acontece com ela quando come chocolate, por isso até entende quando a mãe diz não pouco antes da hora de ir dormir. Nossa, eu como chocolate, eu começo a ficar agitada, eu pulo no sofá, nossa! Todo mundo já ouviu o latido de um cão, o miado de um gato, o canto de um pássaro. Agora, um estudo publicado na revista Nature revelou que 53 criaturas aquáticas que os cientistas acreditavam que não emitiam sons, na verdade conseguem se comunicar. Com auxílio de microfones especiais, os pesquisadores conseguiram identificar barulhos emitidos, por exemplo, por tartarugas, comunicando que estavam saindo dos seus ovos ou que queriam acasalar. O estudo mostrou que outras espécies, como um peixe pulmonado sul-americano e até uma cobra cega, também emitiram sons para se comunicar. Além de comprovar que esses animais emitem ruídos, a pesquisa concluiu que todos os vertebrados que respiram pelo nariz e usam o som para se comunicar descendem de um único ancestral. Esse ser teria vivido há 400 milhões de anos, quando a maioria das espécies ficava embaixo d'água. Após mergulhar nos sites de busca de passagens, Rafael fechou, no início de outubro, o pacote para passar o Réveillon em Fernando de Noronha. Se tivesse deixado para depois. Eu ando muito em contato com a agência em que a gente fechou e eles mesmos falaram, a minha categoria inicial do pacote que eu fechei, essa categoria já esgotou. Sem as mesmas restrições sanitárias dos últimos 2 anos, a procura por viagens na alta temporada disparou. Este site identificou um aumento de 220% nas buscas para Natal e Réveillon na comparação com 2021. No ranking dos 10 destinos mais procurados, 7 estão no nordeste do país. Nos roteiros internacionais, lideram Lisboa e Orlando. E a alta demanda agora em 2022 já tem impactado no bolso de quem vai viajar. No mês de outubro, somente as passagens aéreas já ficaram em média 28% mais caras. Um bilhete ida e volta para 7 dias no Recife, saindo de São Paulo no dia 27 de dezembro, custa, nesta sexta-feira, em torno de R$ 3.000. Para o Rio de Janeiro, custa de R$ 800 até R$ 1.500, somente para o fim de semana da virada. Mesmo assim, as vendas seguem em alta. Nesta agência, triplicaram em relação ao ano passado. O ideal é se programar com a maior antecedência possível
para não deixar para a última hora, senão os preços vão subir ainda mais.